Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Professor Fora do Normal. Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 27 do nosso canal. Trago para vocês mais um vídeo sobre leitura e interpretação de desenho. Esse é o segundo vídeo numa sequência de 4 aulas sobre desenho técnico e nós falaremos nesse vídeo sobre medidas em polegadas e milímetros. O profissional da área da elétrica, pessoal, não utiliza medidas tanto quanto o profissional da área da mecânica utiliza. Mas precisa sim ter conhecimento sobre medidas e uma das principais é o comprimento, que é utilizado aí para encontrar as dimensões de perímetro, área e volume, que é bastante utilizado na área de projetos e interpretação de desenhos. E a gente sabe que o comprimento é a grandeza física que expressa a distância entre os dois pontos e é utilizado para fazer a medição aí de dimensões lineares. E nós temos dois sistemas de unidades, nós temos o sistema internacional e nós temos também o sistema inglês, sendo que o sistema internacional ele traz para a gente como unidade para medição do comprimento o metro e o sistema inglês traz para a gente como unidade para medição do comprimento a conhecida como polegada. E a gente sabe que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então a gente já tem o conhecimento que 1 metro é dividido em 100 centímetros e que cada metro também é equivalente a 1000 milímetros. Então 1 metro, se você dividir ele em 1000 partes, você vai encontrar uma unidade que a gente conhece como milímetro. Então 1 metro possui 1000 milímetros. E a polegada, pessoal, a gente tem conhecimento que 1 polegada é equivalente a aproximadamente 25,4 milímetros. Então a gente sabe que 1 metro é formado por 100 centímetros e 1 metro também é equivalente a 1000 milímetros e que 1 polegada é equivalente a 24,5 milímetros. Pessoal, nós sabemos que existem diversos instrumentos de medição. O profissional da área da elétrica não tem necessidade de utilizar instrumentos de precisão, como é o caso do profissional da área de mecânica, que utiliza paquímetros, micrômetros, relógio comparador ou qualquer outro instrumento de medição que consiga encontrar medições com a margem de erro bem reduzida. Então, o profissional da área da elétrica utiliza instrumentos de medição onde a margem de erro é superior a 0,5 milímetros. E dentre os instrumentos que o profissional da área da elétrica utiliza, nós temos aqui a régua graduada, nós temos a trena, nós temos o metro articulado e dando destaque aqui para a utilização da trena, que é o equipamento mais utilizado para medição pelos profissionais da área da elétrica, que normalmente é utilizado para fazer a medição aí de locais onde serão feitas instalações elétricas. Pessoal, para vocês fazerem a medição, tanto em escala graduada, quanto em trena, quanto em metro articulado, tanto em milímetro quanto em polegada, funciona da mesma forma. Desses, o instrumento mais utilizado é a trena, mas a forma de fazer a medição é a mesma. Então, se vocês observarem comigo aqui nesse desenho, aqui a gente tem a representação de uma escala graduada e a representação da medição em milímetro. E a gente sabe que 1 metro tem um total de 100 centímetros e que 1 metro também tem um total de 1000 milímetros e que cada centímetro equivale a 10 milímetros. Então, se a gente observar aqui no nosso desenho, vocês vão ver que desse ponto até aqui na barra do número 1, que nesse ponto aqui nós temos o ponto 0 da nossa régua, esse intervalo aqui nós temos um total de 1 centímetro. E sabemos que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, beleza? Então isso significa que cada tracinho pequenininho desse que vocês estão observando na nossa régua graduada representa 1 milímetro na nossa medição. E 1000 tracinhos desses vai formar para a gente o que a gente conhece como 1 metro. E é muito fácil de fazer a medição. A gente precisa analisar o seguinte: eu preciso analisar se eu tenho o meu ponto 0 na minha régua graduada, na minha trena, ou na minha escala, ou no meu metro articulado, seja lá o que for que você esteja utilizando. Então, se eu tenho aqui o meu 0 e aqui eu tenho o ponto 10 milímetros, então isso significa que aqui nesse intervalo foi feita uma medição no valor total de 10 milímetros, certo? E se eu tiver a medição começando aqui deste ponto e terminando aqui nesse outro ponto, a gente vai compreender que foi medida a distância desse ponto até esse ponto, certo? E que isso representa para mim também um total de 10 milímetros. Você pode pensar, pô, mas eu não estou saindo do 0, eu estou saindo do 2 e estou chegando no 3. E como funciona quando você não estiver saindo do 0? Você estiver partindo de um ponto
onde esse ponto não é o seu zero. Então aí a gente precisa analisar a diferença do intervalo que está sendo medido. Então, para a gente analisar a diferença, você precisa pegar o seu valor máximo e subtrair pelo seu valor mínimo. Então, a diferença é a mesma coisa que o que sobra. E para a gente ver o que sobra, a gente tem que fazer uma conta de subtração. Então, 30 milímetros menos 20 milímetros, a gente vai encontrar um valor de 10 milímetros. Tranquilo? Então, aqui tem a mesma representação para vocês. Esse exemplo que foi feito aí a medição dessa peça. Começou a medir no ponto 10 milímetros e terminou a medição no ponto 76 milímetros. Mas como a gente não partiu no nosso ponto 0 milímetros, aí a gente precisa analisar a diferença. E para analisar a diferença, a gente tem que fazer uma conta de subtração, que é o valor máximo, que nesse caso aqui é 76 milímetros, menos o valor mínimo, que nesse caso é 10 milímetros. Então, 76 menos 10, nós temos a resposta que o comprimento dessa peça que está sendo medido é igual a 66 milímetros. Beleza? E aqui, pessoal, nós temos a medição também numa regra graduada, só que agora na unidade de polegadas. E a gente tem que analisar sempre como é dividida a unidade que a gente vai fazer a medição. Então, a gente viu que na unidade de milímetros, a cada 10 milímetros a gente forma 1 centímetro. E aqui na regra graduada em polegada, então a gente vai perceber que se eu for observar aqui na minha regra graduada, a minha medição em polegadas, se eu pegar aqui esse intervalo que é 1 polegada, eu preciso analisar quantas divisões eu tenho nesse intervalo. A medição em polegadas a gente pode fazer divisão de várias formas, em várias quantidades diferentes. A mais comum é fazer a divisão da polegada em 16 partes. Então, se eu tenho uma polegada inteira, então eu vou dividir aqui em 16 partes, cada parte dessa vai virar uma fração para mim. E eu começo aqui contando os tracinhos, depois do zero, é claro. Então, você sempre começa contando o tracinho depois do traço que você considera o traço zero, porque a gente analisa sempre o intervalo. Então, esse primeiro traço aqui é o meu 1/16 polegada. Aqui eu tenho 1/8 de polegada, 3/16 de polegada, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, meia polegada, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, aqui 1 polegada inteira. Então, se eu for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tracinhos. Então, eu fiz a divisão dessa polegada em 16 divisões, certo? Mas você pode perguntar para mim, mas se eu começo aqui 1/16 e vou na sequência até completar 16/16, que vai dar em cima do ponto 1 polegada, por que o meu segundo tracinho ele não é 2/16? Na verdade, ele é. O que vocês precisam perceber é que essa fração aqui ela foi simplificada. Então, o segundo tracinho nosso aqui, ele é 2/16. Só que se eu for fazer a simplificação dessa fração 2/16, em cima eu divido por 2, então 2 dividido por 2 dá 1, e 16 dividido por 2 dá 8. Então eu fiz a simplificação, então a minha fração que era 2/16 virou 1/8. 3/16 não tem como a gente simplificar, já está irredutível, por isso ela aparece dessa forma. O 1/4 também é uma fração redutível, então foi feita a simplificação. Então aqui a nossa fração vai ser 4/16, então foi feita a simplificação aqui por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. E assim vai com todas as unidades até você alcançar o ponto de 1 polegada. Se eu estiver fazendo aqui uma medição em polegadas, eu estiver medindo, por exemplo, o comprimento dessa linha que eu vou desenhar aqui agora. Então, dá para perceber que essa linha ela vai coincidir aqui com aproximadamente com o meu ponto que representa para mim meia polegada. Então a gente vai ter o valor dessa medição aí de exatamente meia polegada. Tranquilo? Se eu fizer a medição dessa outra peça que está sendo mostrada aqui para vocês. Então, se vocês observarem, ele já passou aqui de 1 polegada. Então, essa medição aqui, ela vai ser como? Essa medição ela vai ser 1 polegada inteira. E aí a gente vai ter o que passou de 1 polegada. Então, se eu analisar que esse aqui é o meu ponto zero e esse aqui é o meu ponto máximo, então eu tenho uma diferença. Eu sei que a partir desse ponto,
o que passou foi 1/8. Então a gente vai ter a medição de 1 polegada inteira e 1/8 de polegada. Então esse aqui é o valor correspondente à medição dessa barra, dessa reta inteira. Que eu vou fazer um exemplo para vocês também na escala em polegadas. Então aqui eu tenho a representação aqui de quantas divisões eu tenho por cada polegada, então são 16. E se eu preciso fazer a medição aqui em polegada do corpo desse parafuso, então eu percebo que ele vai sair aqui desse ponto e vai finalizar a medição aqui nesse outro ponto, certo? Então se eu for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui eu sei que eu tenho o tamanho de 1 polegada. Mas eu percebo que ele passou um pouco mais ainda em relação a 1 polegada. Então passou um tracinho para frente de 1 polegada. Então eu sei que a minha medição completa do corpo desse parafuso vai ser 1 polegada inteira e 1/16 de polegada. Então pessoal, finaliza aqui essa aula. É isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre medidas de desenho técnico com foco no profissional da área de elétrica. Então quero deixar aqui meu pedido para vocês de curtirem o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem e se inscreverem no nosso canal para a gente estar sempre compartilhando esse tipo de material com vocês. Então pessoal, vocês curtiram o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que vocês conhecem, se inscreverem no nosso canal é fundamental para que a gente consiga continuar postando materiais sobre essas e sobre outras áreas que também pode ser útil para vocês. Então fica aqui o meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.